Diferenças básicas entre células procariontes e eucariontes. As células procariontes são encontradas, em sua maioria, nos organismos unicelulares, portanto, seres mais simples, como as bactérias e as algas azuis. Essas células caracterizam-se pela pobreza de organelas e de membranas, sendo que essas últimas se reduzem à membrana plasmática. Seu material genético encontra-se organizado em um único cromossomo circular, localizado no citoplasma, não associado a proteínas e sem uma membrana nuclear envolvendo-o para proteção. Nos procariotos, as moléculas de DNA e mRNA são colineares, isto é, a transcrição e a tradução não são fisicamente separadas, ocorrendo simultaneamente no citoplasma. As células eucarióticas, por sua vez, compõem organismos mais complexos, como protistas, fungos, plantas e animais. Essas células possuem várias estruturas e organelas compartimentalizadas, assim como um núcleo bem individualizado e delimitado pelo envoltório nuclear, onde se localiza o DNA linear de fita dupla. Os eucariotos apresentam DNA e mRNA não colineares. Assim, transcrição e tradução não ocorrem simultaneamente. Na verdade, a transcrição acontece no núcleo, enquanto o processo de tradução ocorre no citoplasma. O DNA e sua replicação. DNA é um composto orgânico de forma helicoidal que contém as instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e funcionamento de todos os seres vivos e de alguns vírus. O seu principal papel é armazenar as informações necessárias para a construção das proteínas e RNA. O DNA é composto de apenas 4 moléculas básicas, chamadas nucleotídeos. Cada nucleotídeo é composto por um fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. As 4 bases são adenina e guanina, bases púricas, citosina e timina, bases pirimídicas. A dupla hélice de DNA é paralela e é mantida junta por pontes de hidrogênio, sendo que a adenina se liga à timina por 2 pontes de hidrogênio e citosina se liga à guanina por 3 pontes de hidrogênio. As duas hélices correm em sentidos opostos, 5' para 3', e possuem polaridade inversa. A replicação do DNA, essencial para a continuidade da vida, ocorre em épocas específicas da célula e é um processo que começa em locais precisos do DNA, denominados origens. Imaginemos que a dupla hélice é como um zíper, denominado forquilha, que se abre começando por uma ponta, origem. A deshelicoidização dos 2 filamentos irá expor as bases isoladas de cada filamento. Cada base exposta irá se parear apenas com sua base complementar. Assim, cada um dos filamentos irá agir como molde e começará a formar uma dupla hélice idêntica à que foi aberta. Cada molécula filha deve conter uma cadeia parental de nucleotídeos e uma recém-sintetizada. Essa forma semiconservativa ocorre tanto na replicação de procariotos quanto na de eucariotos. Replicação do DNA em procariontes. Há um conjunto de pontos de ligação que é uma sequência específica de 13 pares de bases, que ocorre 5 vezes na molécula, para uma proteína DNA se ligar. Essa proteína tem a função de levar o replissomo, maquinário de replicação composto pelas enzimas primase, polimerase 3 e helicase, para o lugar correto no cromossomo, para o início da replicação. Essa ligação leva a uma deshelicoidização em um grupo de nucleotídeos A e T. Em seguida, os DNA ligam-se a regiões recém-deshelicoidizadas, revestindo a origem OR-C. A partir daí, as duas helicases, proteína DNAB, se ligam e deslizam na região 5'
para 3'. Essas helicases têm a função de abrir a hélice na forquilha de replicação, por romper as pontes de hidrogênio. A ação das helicases, durante a replicação, gera torções no DNA circular, que têm que ser removidas para permitir que a replicação continue. Essa superhelicoidização pode ser criada ou relaxada por enzimas chamadas topoisomerases. Juntamente no momento em que se inicia a deshelicoidização, as proteínas primase e polimerase 3 são recrutadas para sintetizar a nova fita. A primase tem a função de colocar o RNA primer, que tem o objetivo de orientar a síntese da fita que será formada. A holoenzima DNA polimerase 3 catalisa o crescimento da cadeia no sentido 5' para 3'. E também é responsável pela revisão da fita, removendo erros no pareamento de bases. Deve-se ressaltar que as DNA polimerases sintetizam novas cadeias apenas no sentido 5' para 3' e, portanto, devido à polaridade inversa da molécula de DNA, move-se no sentido 3' para 5' no filamento Molde. Assim, um dos filamentos, filamento leading, é sintetizado continuamente e o outro, filamento lagging, deve ser produzido em segmentos curtos e descontínuos. A natureza da maquinaria de replicação requer que a síntese de ambos os filamentos ocorra na região de forquilha de replicação. Portanto, a síntese que se move afastando-se da forquilha de replicação descontínua, não pode continuar por muito tempo, gerando segmentos curtos denominados fragmentos de Okazaki. Após a síntese das novas fitas de DNA, começa a atuação de uma nova proteína, polimerase 1, que remove os primers e faz uma nova revisão da fita. Os espaços anteriormente ocupados pelos primers são preenchidos e posteriormente selados pela DNA ligase, que coloca a trinca de nucleotídeos neste local. E assim está finalizada a replicação em procariontes. Replicação do DNA em eucariontes. A replicação dos eucariontes é muito similar à dos procariontes. No entanto, pelo fato de os primeiros serem mais complexos, o número de componentes do replissomo também aumenta. O replissomo eucariótico faz todas as funções do replissomo procariótico. Em adição, ele pode desmontar e remontar os complexos proteína-DNA, chamados nucleossomos, cujo conjunto se chama cromatina. Os nucleossomos são os complexos formados por 8 histonas e um H1, nos quais o DNA se enrola e cuja função é organizá-lo e condensá-lo. A montagem do replissomo nos eucariotos começa quando a origem do complexo de reconhecimento, ORC, liga-se às sequências nas origens do DNA, deshelicoidizando a fita, assim como a proteína DNA faz nos procariotos. A presença de ORC na origem serve para recrutar duas outras proteínas, CD66 e CDT1, nas duas forquilhas de replicação. Ambas as proteínas, mais a ORC, então recrutam a helicase replicativa, chamada de complexo MCM, e outros componentes do replissomo.
Os eucariontes geralmente completam o ciclo de replicação-divisão em tempo maior que o dos procariontes, uma vez que tem que coordenar a replicação de mais de um cromossomo e, além disso, replicar a própria estrutura complexa de seu cromossomo. Cada cromossomo eucariótico tem muitas origens de replicação, que seguem em ambas as direções e aumentam a velocidade com que acontecem. Assim acontece a replicação em procariotos e eucariotos.